Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael. Vamos para o nosso segundo vídeo do nosso canal, mas antes eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal, que têm dado feedback muito positivo, aqueles que ainda não assistiram o primeiro vídeo sobre o Philip Hoffman que eu falei, da Marca Humana, um livro excepcional, vale muito a pena. Voltem lá, dê uma conferida, comprem o livro, se já estiverem na estante, leiam, vale muito a pena. Pura a fila aí, coloque ele na dianteira dessa fila. Hoje, eu trouxe para vocês, eu trago aqui para vocês um livrinho que eu disse no final do vídeo passado, do Yukio Mishima, e é um livro que é sensacional, ponto. Ele não tem defeitos, mas eu tenho questões, questionamentos, dúvidas, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O livro foi publicado em 1948, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. O Mishima, à época, ele era muito jovem, nasce por volta ali de 1923, 25, se eu não me engano. Morre, depois de praticar os rituais suicidas, o seppuku, se eu não me engano, em 1970, depois de uma tentativa de golpe fracassada. Eu não quero entrar na vida particular do Mishima aqui. Não vou entrar na questão política, na questão da sua orientação sexual. Não é o meu ponto. Eu quero pensar esse livro com esse autor que está confessando algo. O livro ele é muito simples, O livro é muito simples. O que o Mishima pretende aqui? Ele pretende narrar de forma biográfica, a sua própria trajetória até 1948. Só que minha primeira questão é, quando eu confesso, por que confesso? A minha segunda questão, que puxa a primeira, é o que seria confessar? E a terceira questão, pensando no título, é Confissões de uma Máscara. Então, peraí, eu estou ouvindo as confissões daquele que está por trás da máscara ou da máscara que está por cima do rosto? Que confissões são essas? Entende o meu ponto? E, a partir disso, nós podemos trazer alguns elementos. Vamos pensar no enredo primeiro. É um recorte muito pequenininho da vida do Yukio aqui, do Mishima. E nesse recorte, que vai do seu nascimento até mais ou menos ali quando ele está com 20 e poucos anos, nós temos uma trajetória bastante singular. A questão primeira aqui, a questão principal, a questão primeira, tem a ver com as relações que o Mishima vai construir na sua criancice, na sua infância, depois na sua adolescência e no início da sua vida adulta, com a sua questão sexual. Mas aí vem um outro ponto. Uma coisa é você confessar para o mundo aquilo que você esconde. Isso fica bem claro aqui na obra. Outra coisa é como você confessa isso. O primeiro ponto que eu acho que é importante para nós salientarmos aqui é que como que eu transformo a minha própria experiência, pensando no Mishima, em literatura? Entende? O Mishima já começa o livro aqui, a narrativa dele, a sua biografia, comentando que ele lembra do nascimento dele. Estranho. Muito estranho. E ele comenta, fala, isso é impossível, porque todo mundo me fala que não dá para lembrar. E ele fala, não, eu lembro. Lembro do dia que eu nasci, eu lembro das impressões e tudo mais. Ótimo. Nós sabemos que isso é cascata, vamos colocar assim. Mas não é uma cascata literária. Por quê? Porque aqui, o meu objetivo agora é que vocês compreendam o que eu estou pensando aqui. Se ele quer transformar a sua vida em obra literária, se ele quer confessar uma máscara, não são confissões de máscaras, é de uma máscara, certo? Se ele quer confessar uma máscara, é óbvio que, em termos literários, ele vai lembrar da infância, porque não é ele que está nascendo, é a projeção do Mishima, daquela máscara que nasce ali. O que eu percebo, assim, de antemão, eu já dou um spoilerzinho do final onde eu quero chegar, é que não existe biografia ou biografado que a biografia desse sujeito seja da pessoa por trás da máscara. Toda biografia é mascarada, ou é de uma máscara. Então o que temos aqui, por mais verdadeiro que seja, é um fragmento de uma tragédia. E aí eu chego no meu segundo ponto. O Mishima, ele pretende se colocar no movimento da tragédia. A tragédia grega? Ou seriam as leituras da tragédia gregas contemporâneas? O que seria essa vida trágica? Seria uma vida em que o nosso herói aqui, o Koshan, que é o personagem que o Mishima dá o nome, a se referir a si mesmo, o Koshan, ele é um sujeito que
vive na dúvida, ele vive em conflito. Num determinado momento, ele se coloca a obrigatoriedade de amar uma mulher sem sentir desejos por ela. Isso é elevar o conflito interno dele, porque ele nos confessa logo nas primeiras páginas que ele sente atração sexual por um colega de classe desde muito novo. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto, e desde o começo, na verdade. E esse conflito, ele é marcado pelo trágico. E o que seria o trágico aqui na minha leitura? Bem tosca, tá? Não quero aprofundar nessas questões porque elas são complexas, mas o que seria o trágico aqui? Seria a luta entre dois polos opostos que estão dentro de nós. Desejos, anseios, angústias, os meus sonhos, as minhas vontades e as minhas condições de não realizar essas vontades, as nossas querelas internas. Vocês estão me entendendo? Então, nesse sentido, o Mishima ele constrói uma obra magistral, certo? E o que ele faz com isso tudo? Aí já entrando num terceiro ponto. Ele escreve de uma maneira sublime. Imagine a cena. Quando você visita um museu, ali você está pensando, né? O seu intuito inicial é, vou lá, verei algumas obras que são consideradas belas, isso vai me impactar de alguma forma e eu vou contemplar. A escrita do Mishima é inteira contemplativa. Inteira. Até hoje eu li outros dois autores que conseguem fazer isso de maneira assim, singular, única. Além do Mishima, o Nabokov, né, o autor do Lolita, e também o outro autor japonês, Kenzaburo Oi. O Morte na Água dele é isso. É uma leitura de contemplação. Então veja, o Mishima confessa para nós a sua intimidade, as suas querelas internas, as suas angústias, a dificuldade que ele tem para encontrar um equilíbrio. Não há equilíbrio possível. E como ele não confessa isso? Como ele faz? Por meio de uma escrita que beira o sublime. Então ele nos engana, no bom sentido, ele nos engana, rapazinho esperto. Ele nos engana por quê? Porque a partir do momento em que você começa a entrar na vida do Mishima, ele te traz de volta para a arte. E as referências desde a infância que ele traz no livro, que de alguma forma o determinam, e aí mais um elemento do trágico, somos determinados por um certo destino, os elementos que ele traz são elementos exteriores, são elementos artísticos. Ele se sente atraído de uma maneira não sexual, né? Mas uma atração pelo teatro grego, mais tarde pelo teatro japonês, depois por obras de arte que ele encontra em livros, né, de arte, de coletâneas de arte. E olha que importante, às vezes que ele se atrai por outro rapaz, ele se atrai não pelo belo do rapaz, mas pelo grotesco. Mais um elemento que traz o que? Dualidade. Na arte, a arte criada pelo homem, ele se atrai pelo belo. Na arte criada pela natureza, o próprio homem, ele se atrai pelo grotesco. E ele faz uma seguinte pergunta, que é sensacional. Ele fala, aquele corpo feio que me atrai é feio porque aquela alma também, ela é indômita. Ele usa essa palavra. Então aí eu me pergunto, mais uma questão aqui para nós. É possível a alma indômita modificar o corpo? As aparências? As mãos se tornam mais robustas numa alma indômita? Ou uma alma mais cálida? As mãos são mais acolhidas, assim, mais acolhidas não, quero dizer mais franzinas, mais pequenininhas, mãos sem calos, mãos delicadas. Será que isso tem a ver? Sorriso, o olhar, aquele olhar penetrante tem a ver com uma alma também que quer buscar outras almas? Aquele olhar que tem medo, aquele olhar que ele é todo vamos dizer assim, de uma íris escura, que parece que não tem uma profundidade eterna, é uma alma que devora? O Mishima é perfeito. Olha o que ele me fez pensar, nos faz pensar aqui, né? Nesse sentido, eu dizia lá no começo que a literatura do Mishima, ela busca transformar o real em literatura. Ela busca transformar trágico da vida em literatura. Ela quer transformar aquilo que é concreto e real, que é extremamente desequilibrado, desarmônico, desordeiro, caótico, numa literatura que busca compreender esse caos. E dá ordem ao caos no sentido não de transformar essas coisas num equilíbrio pleno, o bem e o mal, a angústia e o prazer, etc. Não, mas transformar isso num sublime. O livro caminha, 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 e nós vamos junto com o Mishima, nessa trajetória, que é uma trajetória
do detalhe. Olha, eu me apaixonei por isso, eu me angustiei por isso, me angustiei por isso. E ele tem imaginações terríveis de um autossacrifício, ele tem pensamentos masoquistas, ele a todo instante ele está se colocando em situações ou colocando outras pessoas na sua cabeça em situações de grotesco, de acidentes, de morte. Ele é um cara que vive dentro da cabeça dele. Ele é um artista. A máscara que está confessando é a máscara Mishima artista. Ah, mas essa máscara é verdadeira. Claro que é. Todas as máscaras são verdadeiras. Mas cada máscara tem um papel. Cada máscara tem um papel. É como se eu dissesse para vocês que a máscara esconde a brutalidade essencial. Ou a beleza essencial. Vocês me entendem? Existe na obra um valor da contemplação. O livro, ele termina de uma maneira abrupta. Ele reencontra a sua namoradinha de adolescência, que ele deveria se casar, mas ele tem medo, porque ele não sente prazer por ela, né? Ele deixa isso muito claro. Ele se obriga, como eu disse para vocês, a se casar com a mocinha, eu esqueci, Sonoko, se eu não me engano o nome dela. E na hora que eles se beijam pela primeira, segunda vez, ele fala, cara, que horror, não é isso que eu quero. E aí eles se encontram tempos depois, eles vão numa festa. Aqui, eu não consegui deixar de evitar de pensar em relacionar. Quem teve a oportunidade de ver aquele filme After Sun, o final do filme é o pai dançando numa boate, né, ao som de uma música do Queen, Under Pressure, com David Bowie. E é uma cena sensacional, né? Para a história daquele filme, assistam After Sun. Concorreu ao Oscar, se eu não me engano agora. Melhor ator coadjuvante, algo assim. E lá no Mishima, relacionado ao filme, a última cena também é uma dança. Ele sai da cafeteria lá com a menininha lá, com a Sonoko, que já tá casada com outro cara, né, e tal. E parece que, você percebe que ela ainda gosta dele, que ele tem um carinho muito grande por ela também. E eles vão, tipo, pra uma boatezinha ali. E eles dançam. Só que na hora que eles dançam, o olhar dele se desvia dela e vai para rapazes que estavam dançando ali, na brutalidade da vida. O que atrai o Mishima é a vida real. É o cheiro, é o toque, é o detalhe. Essa vida real é transformada aqui em literatura. Então, quando eu disse que o Mishima nos enganou, assim, nesse sentido meio tosco, eu quero dizer que ele está confessando o que para nós? Que ele é homossexual? Tá, tudo bem, 1948, creio que no Japão isso seja extremamente difícil, importante, libertador, etc e tal. Mas não é só isso. O que o Mishima está confessando para nós? Essa dualidade da vida? Nós sabemos que ela existe. O que o Mishima está confessando para nós? Que ele sabe transformar isso em literatura magnífica? Perfeita, sublime, que seja, muito bem escrita? Tá, tudo bem, beleza, eu tenho certeza que ele não quer confessar. O que ele está confessando para nós? Aí eu fiz a pergunta inicial, o que é confessar? Confessar não é contar um segredo? Confessar não é pedir perdão, num sentido católico talvez, né? Confessar não é se desnudar. O que eu percebo aqui nessa obra do Mishima? Que ele não pede perdão, então não é uma questão religiosa. Ele também não se importa em estar, em se pôr a nu para nós. Não se importa. Então ele não está olhando para você e falando assim, veja quem eu sou realmente. Julguem. Ele não está pedindo um julgamento público. Ele também não está contando um segredo. Isso ele está e não está. Então, confissões de uma máscara. Quais são essas confissões? Eu não consigo encontrar. Vou ser muito sincero. Aí, pensando para o vídeo, falei, gente, mas não posso deixar isso sem resposta, eu não posso trazer isso de uma maneira assim, reticente. Eu preciso encontrar uma solução. E talvez a confissão seja essa. Não há confissão de verdade. Porque a partir do momento que eu transformo essas angústias, esse segredo, esse pecado, essas questões internas, essas querelas, e eu transformo isso em literatura, eu estou confessando nada. Você vai lá na igreja, confessa com o padre. Você vai lá na sua cama, confessa consigo mesmo. Você vai lá para o seu cônjuge, confessa alguma coisa. Ótimo. A confissão é uma troca, é uma abertura. O Mishima, como eu disse, ele não está chamando você para julgá-lo, está chamando para a vida literária. As confissões de uma máscara dizem para nós que a literatura é o espaço do confessionário. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que eu gostei dessa frase final. A literatura é esse espaço confessionário. A arte é esse espaço da confissão. Entendem? Destino, ele nos molda. Nós estamos seguindo algum destino. Confessaremos isso. Você está preso ao passado. Você está preso ao fardo do futuro, como ele bem coloca
em uma página do livro aí, não lembro qual, obviamente. Ele fala, olha, o que me pesa não é o fardo do passado, é o fardo do futuro, do vir a ser. Vocês já imaginaram isso? Que difícil. O que eu serei dentro desse corpo que não encontra espaço? A confissão de uma máscara é a confissão de um sujeito que quer transformar a sua vida num elemento trágico e literário. Eu espero que vocês leiam Mishima com carinho que ele merece. Ele é um autor, como eu disse, que descreve cenas, metáforas, de um jeito que é inigualável. Leiam Mishima, depois me dê um feedback se vocês concordam com tudo que eu falei aqui ou não, se eu só falei besteira, mas eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu estou pensando em trazer no próximo vídeo Dom DeLillo, Libra. O que vocês acham? Eu gosto demais, então provavelmente eu quero trazer ele o mais breve possível, porque eu tô com muitas ideias na cabeça sobre o Libra do Dom DeLillo. Obrigadinho, não deixem de curtir, sigam aí, até a próxima.